Certo, agora um vídeo rápido sobre o Léo Lins, não é? Nossa, que tema bosta. Mas tá ok. Vou resumir o máximo que eu puder. Eu acho errado ditadura? Não necessariamente. Para mim, democracia é bem pior do que a ditadura. Mas, vamos lá. Qual é a maneira que um artista deve ser censurado? Na bilheteria, entendeu? Essa é a forma de censura de alguém que promove um show. O Wagner do Traje Cômico e outras pessoas relacionaram o Oruan e o Léo Lins, querendo dizer uns que era a mesma coisa, outros querendo dizer que era diferente. O Wagner, por exemplo, disse, não, mas o Oruan fala explicitamente sobre o crime organizado e tal, o Pose lá também e tal. Enquanto o Léo Lins só tá contando uma piada. Veja bem, aquelas pessoas que dizem que ao sair do palco ir para o YouTube está errado, estão certas. Veja bem, muitas vezes eu estou andando na rua, às vezes até aqui no conforto da minha casa, que é consideravelmente longe do centro, e ainda assim eu sou obrigado a ouvir um monte de lixo eletrônico, um monte de música ruim pra cacete. Porque essas pessoas não conseguem ter um mau gosto, elas querem enfiar o mau gosto goela abaixo. Eu particularmente sou fã do Léo Lins, gosto muito do tipo de humor dele. Porém, embora seria bem ruim e provavelmente eu não iria atrás, mas se a única forma de eu consumir o conteúdo dele fosse indo presencialmente ao show, eu particularmente provavelmente não iria, a não ser que ele viesse fazer show aqui bem próximo a mim, né? Eu não ia sair daqui para ir lá para São Paulo, coisa parecida, só para assistir. Porém, ao expor nas redes sociais, né, ao estar aberto ao público, muitas vezes são tirados de contexto os cortes. Às vezes é usado em um vídeo para exemplificar ou algo parecido, e às vezes a pessoa nem buscou aquilo diretamente, mas acaba se deparando com aquelas piadas. Eu tenho que confessar que metade das piadas que ele anda fazendo ultimamente não tem graça alguma. Simplesmente porque não tem punchline, não tem o time correto, e boa parte das piadas a gente já sabe o final delas, entendeu? Não é uma piada nova de fato, é algo que já tá ali no consciente, ou seja, tá perdendo a graça. Acho que ele deva ser censurado? Acho que a censura deve vir na bilheteria, entendeu? Quem não quer ir ver, não vai, não paga, não se sustenta. Imagina só se não tivesse uma multidão indo pro show do Oruan, se não tivesse uma multidão na frente da cadeia esperando o Pose. Das duas umas. Se o artista quer ganhar dinheiro, ou ele passaria a entregar aquilo que o público quer ouvir. No caso, se não tivesse ninguém que gostasse de funk, ninguém que consumisse funk, não teria ninguém que iria produzir o funk. Eu não faria isso, porque o meu código de conduta moral é um pouco elevado. Mas veja, uma pessoa que quer apenas o dinheiro e a fama, ela poderia mudar de ritmo musical, por exemplo. Eu prefiro o rock. Deixei de ouvir rock por conta do conteúdo satânico, massivo, que é inegável. Ouço mais MPB. Também todos os artistas têm pacto com Satanás, mas ao menos as letras de MPB não levam a sodomia, né? Eu consigo filtrar, não está falando explicitamente de entidades caídas e etc. Mas veja bem, alguns artistas, no seu particular, não gostam do próprio material que produzem. Nós podemos lembrar da Marília Mendonça. Inicialmente, ela não cantava música de corno, mas após assinar o contrato com as trevas e ser comprada, ela passou a produzir aquilo que ela nem gostava tanto. Acabou se
anestesiando e aceitando aquele cenário. Então, o Léo Lins deve ser preso? Não, isso não. Deve pagar multa? Também não, a não ser que para aqueles que o processaram diretamente. Por exemplo, eu me ofendi, eu vou te processar, você paga para mim. Agora, esses danos coletivos e tudo mais sendo dados à justiça, isso está completamente errado. Dificilmente esse vídeo vai chegar até você, Léo, mas caso chegue e chegue a tempo, eu quero dizer, faça piadas mais engraçadas. Isso eu falo como fã, entendeu? Você é um cara talentoso, então eu acredito que você consegue trabalhar melhor nas piadas para tanto elas serem ácidas quanto engraçadas. Só ser ácida não adianta, entendeu? Você tem capacidade para fazer piadas melhores, né? Porque algumas estão bem ruins, mas ok. Em segundo lugar, não exponha na internet. É claro que isso deveria valer para todos os artistas. Quem quiser consumir, vai até o artista, vai até o show ou compra a mídia física, que ali a pessoa assinou um contrato de que eu quero ver isto, eu assumo isso do que eu vou encontrar à primeira vista. A pessoa assistiu, não gostou? Joga fora, ou volta na loja e fala, 7 dias aqui, não gostei, devolve. Agora, quando se está exposto na mídia, mas isso aí a gente tem que levar em consideração todo o resto de porcaria que está na mídia, então sim, não deveria ter nada aberto ao público, pode ser visto por pessoas que não queriam ver. E é fácil falar, não assiste. Não é bem assim. Às vezes, a gente está em uma circunstância que a gente não controla. Se a gente vai ouvir ou não aquela música, se a gente vai ver ou não aquele vídeo. Entendeu? Então, eu acredito que deveria se restringir ao seu perfil. Pode postar? Pode. Mas isso deveria funcionar de uma maneira, a própria ferramenta deveria ter essa opção para ficar contido apenas no perfil. Não poder ser compartilhado, não poder ser repostado, porque isso vai abrindo o funil e aí as pessoas não têm mais a opção de ver ou não, entendeu? Isso de não assiste é uma mentira, infelizmente. Eu já falei, vive passando o carro de som tocando músicas horríveis. Nem por isso eu pego o caixa de som e vou lá devolver com outra música melhor por cima, que eu considere melhor, porque o gosto é subjetivo. Então, eu acredito que a justiça está toda errada, porque no geral ela é toda errada, porém este argumento, embora muitos não queiram aceitar, é considerável de saiu do teatro. Quem foi no teatro foi de livre e espontânea vontade. Seja um cadeirante, um gordo, se passar na porta, né? Não sei como é que vocês fazem, ou coisa similar, viu? Acabei de fazer uma piadinha. Não deveria ser exposto a qualquer um. Ou seja, tá no meio de um vídeo aqui, a pessoa que às vezes estava assistindo, tendo todo a linha de raciocínio, às vezes era a Thaís Carla. Agora ela tá chorando, vai imundar algum local, não sei, a Disney talvez, entendeu? Imunde. O que acontece? É desnecessário. Isso vale uma penalidade? Não. A não ser que fosse uma penalidade pessoal. Por exemplo, você atacou a Thaís Carla, ela te processou. Perfeito. Você fez uma piada direcionada a uma pessoa, por mais que ela seja uma pessoa pública ou não, e ela tem sim o direito de se sentir intimidada ou não e te processar caso ela se sinta incomodada. Agora, a justiça tomar suas dores ou
um processo coletivo e a justiça, o Estado, querer se apropriar da causa, isso eu acho completamente errado, entendeu? E o ponto que esse cenário levanta é muito pior e muito maior do que as pessoas consideram na maior parte do tempo, embora alguns comentaram a respeito. Quando a censura chega no humor, não é que ela está começando para o resto das pessoas. Quer dizer que ela já atingiu o seu ápice. Eu acho que dificilmente você será preso. Porém, caso seja, e seja cumpridos 8 anos de prisão, é uma chancela da justiça de que ela governa o Estado. Totalmente. Ela escolhe quem vive, quem morre, quem vai preso é solto. E as pessoas têm times, e isso é muito errado. Ah, eu acho certo. Ah, eu acho errado. Nós não deveríamos nos dividir em grupos. Mesmo quando a gente discorda, a gente tem que concordar em discordar, mantendo-se unidos. Mantendo-se unidos. E as pessoas não estão unidas. Elas estão brigando entre si. Uma frase que bem o Tragicômico usou, para falar desse vídeo, é: o chicote sempre troca de mão. Então, alguns bolsonaristas falavam coisas similares na época que o Bolsonaro estava no poder. Já não vale agora que é o Lula. E vice-versa, não é? Então a gente tem que parar de adorar o Estado, relembrar de que eles são nossos funcionários e que nós mandamos. Uma autoridade política ou militar pode até me levar para o cemitério, mas para a cadeia nunca. Porque simplesmente não tem como um funcionário prender um patrão, tomar a empresa. Não, ou é rua ou é fogo, entendeu? Mas as pessoas estão se esquecendo quem são os verdadeiros inimigos e pouco a pouco eles estão ganhando terreno. Chegará um momento em que será impossível reverter a situação de maneira amigável. Hoje a gente ainda consegue se unir em uma só voz, falando, postando vídeos, conversando, para tentar entrar em um consenso. Mas daqui a um tempo, a única forma da gente mudar vai ser como aconteceu várias e várias vezes no passado, pegando em paus e pedras. E eu até gosto da adrenalina desse cenário. O problema são os colaterais. No meio de um cenário de guerra civil, muitos civis que nada tem a ver com a situação em si acabam sofrendo. Crianças, idosos, animais de rua. Quando tem aquelas rebeliões civis e forma-se aquela barreira policial, às vezes um ou outro policial é ferido, mas dezenas e dezenas de civis são feridos. Gás lacrimogênio, pedras e tudo mais. Mesmo a pessoa pegando a pedra e atirando nos policiais, às vezes ela erra o policial e acerta um companheiro. Então, esse cenário do Léo Lins é muito maior do que se parece. Não é só sobre humor, liberdade de expressão, é sobre a posição do povo e das autoridades. Uma
pena como essa, uma situação como essa, que vale como exemplo para diversas outras, quem deveria determinar se é certo ou errado, ou qual é o limite do humor, se não na bilheteria, seria um plebiscito. Não pode ser um caralho de como é que eles chamam? Magnificência, suma autoridade, vossa majestade imperial dos caralhos, de toga, que determina. Não, eu bati o martelo, eu acho que você deve ser preso. Essa pessoa só tem poder porque nós damos o poder. Não é porque ela ficou anos e anos se formando, sabe da lei e pronto, eu sou um juiz. Eu constituo autoridade. Não. Não é os outros pares deles que dão autoridade uns aos outros. Somos nós. Veja bem, se o juiz que determinou, a juíza, aparentemente foi uma mulher, né? Que determinou a sua prisão. Se ninguém der ouvidos para ela, se não tiver nenhum policial que vá cumprir a ordem, que vá na sua casa buscar você, como vão te prender? Já pensou se todos os policiais que ela determinar forem seus fãs e falar, porra, simplesmente eu prefiro ser preso por prevaricação do que prender ele. Eu não acho que ele deveria ser preso, não. Com que cara que a juíza vai ficar? Ela vai ir lá e vai... Ah, vamos, você tá preso. Não, você dá um tapão nela, pronto, acabou a conversa. Entendeu? Ou seja, as autoridades só têm autoridade se nós dermos a autoridade a essas autoridades. E elas não têm autoridade nenhuma, no final das contas. Elas são como aquele tampinha valentão da escola que enche o saco do gordinho, tá ligado? Se o gordinho abraçar a pessoa e jogar pra cima e jogar pra baixo, acabou. Não tem poder de fato. Mas enquanto o gordinho se achar inferior, achar que aquele magricelo tem maior poder, seja lá por que for, e continuar dando autoridade sobre sua vida, ele vai continuar sofrendo chacota. Ou seja, eu sofri bullying, eu gosto muito de bullying. Eu acho que o bullying ajuda pra caralho. Melhor ainda, se o bullying for tão alto que a pessoa, ao invés de se matar, que aí seria dessa altura assim, um pouquinho antes, ela explode e quebra a cabeça do cara que tá fazendo bullying. Entende? De novo, as autoridades policiais, judiciais, militares, tudo, não tem poder nenhum se o povo não assinar embaixo. Então você que está de acordo com a medida que foi tomada, por não gostar do Léo Lins, porque não tem ninguém que gosta dele que acha certo. Só tem pessoas que não gostam dele. Ou seja, se o mesmo cenário fosse em cima de alguém que elas gostam, elas não apoiariam. Ou seja, é uma questão ideológica, é uma questão pessoal e não de fato de princípios. Essas pessoas não acham que é certo a condenação do Léo Lins por uma questão de princípios. Fala assim, poxa, eu gosto dele, mas de fato ele merece ser preso? Não tem ninguém falando assim. São pessoas que já não gostam. Cuidado, pessoas que são assim. Isso vai se voltar contra todos nós. Se a gente continuar se dividindo e brigando entre si, a gente só vai aumentar o poder desses caras. E um dia pode ser você na frente do caminhão deles. Literalmente. Hoje em dia, a gente vai lá e fica gritando na frente deles, e eles aí param o carro, tem até uma certa educação, faz assim e tal, às vezes tira uma fotinha. Mas depois que eles tiverem total poder, farão como qualquer outro ditador. Passarão por cima tanto dos que protestam contra, quanto aqueles que estão no meio do protesto para reverenciar. Eles não se importam. Eles simplesmente passam por cima. Fazem isso todos os dias e a todo momento. Hoje, de forma
legal, de forma escrita, com certo rigor e uma aparência de justiça. Mas no futuro, e no futuro bem próximo, não vai ser só nas palavras, não vai ser só na canetada, vai ser literal. Se vocês olharem para a história, verão que em todas as ditaduras houve o esmagamento do povo, porque o povo só é massa de manobra e se reproduz pra caramba, principalmente quando tá pobre. Quanto mais pobre, a única coisa que tem para fazer é filho. Então, matar 10 ou 20 atropelados não vai ser problema. Daqui 20 anos tem mais 10 vezes aquele número nascido no lugar. Vocês não têm nenhum valor para as autoridades. Então deem o devido valor a elas. Nenhum, que é o que elas têm. Nenhum. A autoridade constituída nenhuma em país algum tem poder, caso assim o povo não dê. Se o povo se juntar e falar, todos vocês para fora, todos vocês vão para fora e pronto, acabou. Eu tenho medo de falar as coisas que eu falo, que nem muitos youtubers criam plataformas privadas para evitar a censura, poder falar todas as palavras. Eu não tenho medo algum, eu só temo Yahuwah, o Criador dos céus e da terra. Então, caso queiram mandar me prender, me matar, boicotar ou qualquer coisa similar, não vai funcionar. Eu estou sob a proteção do Eterno. E nem que todo mundo se juntasse contra alguém que é protegido pelo Altíssimo. Noé foi protegido do dilúvio. Vocês acham que vocês têm algum poder? Eu rio na cara de vocês. Vocês são a pior piada, de muito mau gosto. Então é isso, Léo Lins, volte a fazer piadas engraçadas e cuidado como você replica isso e mantenha-se nos shows. Nada de ficar fazendo comentários maldosos, porque eles são engraçados quando você comenta na foto de alguém e tal, alguma coisa. São, mas não são piada, entendeu? Esses dão margem para as pessoas que não gostam de você. Dão argumentos. E esses argumentos, ideias são mais fortes do que armas. Esses argumentos permitem que a justiça faça o que estão fazendo agora com certo aval, entende? Ó, tem gente que não gosta, por isso vamos prendê-lo. De fato. Entendeu? Então tome cuidado, pare de fazer merda. E se possível, antes de ser preso, venha fazer um show aqui próximo a mim, que eu gostaria de ir e trocar uma ideia contigo. Demorou? É nóis.